Olá, meus amigos concurseiros. Hoje iremos começar o nosso estudo de processo penal para o concurso de escrevente do TJ São Paulo, de 2021. Trataremos hoje dos artigos 251 até o artigo 256, o capítulo que trata a respeito do juiz, da sua atuação no processo penal. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos para nos ajudar. Esteja também se inscrevendo, não se esqueça de comentar e curtir o vídeo também. Já deixa o seu joinha aí para nos ajudar e estar contribuindo com o nosso trabalho. E aí, meus amigos concurseiros, estamos começando hoje o estudo de processo penal. Nós temos aí alguns artigos para a gente poder tratar e hoje iremos começar com esses artigos aqui, 251 a 258, 261 a 267 e 274. Todos esses artigos eles têm em comum que eles estão aqui no título 8 do seu Código de Processo Penal. Então, inicialmente do que eles tratam? Eles tratam das pessoas que integram o processo penal. Essas pessoas que integram o processo penal são o juiz, que ele é responsável por presidir o processo, ele é responsável pela condução do processo, o Ministério Público, é responsável por ser o fiscal do processo e também é responsável por ter a titularidade da ação penal. É ele quem faz a denúncia. O acusado, defensor, o acusado e seu defensor. Temos aqui então o réu, que integra o processo penal, os assistentes, que veremos mais à frente, e os auxiliares. Então, iremos tratar a respeito desses assuntos, título 8. Vamos começar aqui então, a partir do artigo 251, tá? Já começamos agora então o capítulo 1 do juiz. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo. Então, como eu ia dizendo, ele é responsável por prover a regularidade do processo, é o juiz que é responsável pela presidência do processo, ele que conduz o processo com a sua regularidade e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal requisitar a força pública. Isso é, caso seja necessário, ele pode acionar a força policial, caso seja necessário. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que estamos tratando aqui de impedimento. Como veremos mais à frente, existem as hipóteses de impedimento, as hipóteses de suspeição. O artigo 252, ele trata a respeito do impedimento. É quando o juiz ele não pode exercer a jurisdição. Então, esse artigo aqui é importante memorizar as hipóteses em que ele trata aqui. O último concurso trouxe uma dessas hipóteses, e de suspeição, então é importante decorar isso daqui. Inicialmente vamos entender também o conceito, né? Porque impedimento é uma situação que fere a imparcialidade do juiz. Em razão de ferir a imparcialidade do juiz, ele não pode atuar na causa, porque ele já não, se fere a imparcialidade, ele já não consegue julgar de uma forma que seja isenta, de uma forma que ele não esteja ali expressando a sua opinião pessoal. Ele já tem dificuldade de colocar ali, de executar a lei, de interpretar a lei de uma forma isenta. Então, tudo isso fere a imparcialidade e que é um dos dogmas da jurisdição, então, em razão disso, ele não pode atuar. Inciso 1 diz: se tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, vamos lembrar aqui então, 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Então, novamente,
o juiz não pode exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado o seu cônjuge, então isso é o cônjuge dele, a esposa, né, o marido, funcionou no processo, isso é, trabalhou naquele processo, ou algum parente até o terceiro grau, parente até o terceiro grau, lembrando, a gente precisa fazer uma escadinha aqui, então esse daqui sou eu, acima é o meu pai, então aqui temos o primeiro grau, então a gente sobe de novo para o meu avô, seria o segundo grau, e depois do meu avô eu posso subir aqui para o meu tio, seria terceiro grau. O meu primo já seria o quarto grau. Então, aqui já não teria esse impedimento em razão do primo, tá? Mas tem em razão do tio. Agora, digamos que nós vamos aqui para o irmão. Então, primeiro grau, o pai. Segundo grau, o irmão. Então, o irmão, segundo grau. O sobrinho, terceiro grau. Agora, o filho do sobrinho, quarto grau, já não cabe também impedimento. Então, esse impedimento vai até o sobrinho, no caso. Então, tudo bem. Entendendo aqui a situação do terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, isso é, se eles estiverem atuando como advogado na causa, mesmo que não seja uma causa do cônjuge em si, às vezes não é ele que está sendo processado e tudo mais, mas ele está atuando como advogado na causa, defendendo a pessoa que está sendo acusada, né? Ou então, órgão do Ministério Público, então a esposa ou o marido é o promotor, no caso aí então há impedimento, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Todas essas são causas de impedimento. Inciso segundo, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Então, como o juiz já atuou nessa causa de alguma forma, seja como Ministério Público, seja como advogado, seja como perito, concordam comigo que ele não tem mais isenção para aquela causa. Não tem mais como ele exercer aquilo de uma forma imparcial. Então, em razão disso, percebemos que existe uma causa muito grande, muito absoluta de parcialidade do juiz. Então, em razão disso, são causas mais graves, são causas que percebemos que realmente aquele juiz não pode atuar. Quando formos ver a questão da suspeição, veremos que é uma situação um pouco mais subjetiva do que objetiva. Aqui, objetivamente, podemos dizer que não tem imparcialidade do juiz, porque, de fato, ele possui um vínculo forte com aquele processo que fere a isenção dele. Então, no caso aqui, como ele já atuou, por exemplo, como Ministério Público, como promotor, ele possui, claro, um vínculo muito maior com a acusação do que com a defesa. Assim como se ele já atuou como perito, ele, de alguma forma, ele já estabeleceu uma opinião com relação àquela causa que não foi relacionada ao diálogo entre acusação e defesa. Porque ao longo do processo isso que é importante, é haver um diálogo entre acusação, um diálogo entre defesa, para que o juiz tome a melhor decisão com relação ao processo. Se ele já atuou naquele processo de uma outra forma, que já fere essa isenção, ele se torna impedido. Inciso terceiro, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então, se o juiz ele já atuou naquela causa em uma outra instância, ele também está impedido. Então, a justiça é aqui separada em primeira instância, sobe aqui para segunda instância e temos as cortes superiores, o STF, o STJ, né, o TST, temos as cortes especiais. Então, se ele já tiver atuado, por exemplo,
aqui na primeira instância, quando ele for aqui a desembargador, ele já não pode estar atuando. É isso que está dizendo aqui. Se ele já tiver atuado naquela causa em específico, né? Agora, inciso 4, ele próprio, ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte, então, como a pessoa é parte, aqui é muito claro que existe uma situação de impedimento, já que ele é parte, ou então o cônjuge ou o parente dele é parte do processo, isso é, então, digamos que ele é o acusado. Como ele é o acusado, é óbvio que fere a imparcialidade ou diretamente interessado no feito. Então ele possui um interesse jurídico aqui tão grande que fere também a parcialidade. Então também é uma situação que ele não pode atuar. Vamos ao seguinte, 253. É importante lembrar essas situações de impedimento, porque ele, na prova, tentará confundir você com relação às situações de suspeição. E aqui, quando ele te diz terceiro grau, é importante lembrar, aqui também, terceiro grau, porque é muito comum eles tentarem confundir falando até o segundo grau ou até o quarto grau. Então, é bom lembrar, é importante lembrar aqui que ele trata a respeito do terceiro grau. Artigo 253. Nos juízos coletivos, então temos, por exemplo, na segunda instância, juízos coletivos, podem ser turmas aqui, 3 desembargadores decidindo uma causa, isso seria um juízo coletivo. Não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até terceiro grau. Então, para a gente lembrar sempre que houver essa situação de ferindo imparcialidade, está tratando até o terceiro grau. Inclusive, então, aqui nos juízos coletivos. Então, esse desembargador aqui não pode, por exemplo, ser irmão desse desembargador aqui nesse juízo coletivo. Agora, nada impede que ele faça parte de uma turma, o outro desembargador faça parte de um outro juízo coletivo, tá bom? Isso é permitido. 254, juiz dar-se-á por suspeito. Temos aqui, então, as hipóteses de suspeição. E se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1º, se for amigo íntimo ou inimigo capital. Uma amizade muito grande aqui, ou uma inimizade declarada de qualquer deles. De qualquer deles que ele quer dizer aqui do acusado, do defensor. Então, aqui é uma situação de suspeição, justamente porque é uma questão que não é intrínseca ao processo. Ela não é intrínseca ao processo, ela é extrínseca. Isso é, ela está tratando de uma situação que é alheia ao processo e sim com relação à vida íntima aqui das pessoas. E isso causa uma questão de parcialidade, ela fere a isenção do juiz, uma isenção que é necessária ao processo. Inciso 2º, ele dá-se-á por suspeito se ele, seu cônjuge, ascendente, então os pais, ou descendente, filhos, ascendentes, né, pais, avós e etc., subindo, e filhos, netos, etc., estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Como é uma situação de controvérsia, o juiz ele acaba julgando e criando um precedente. O juiz julga, ele cria um precedente e existe uma força vinculante nos precedentes, né? Os precedentes eles vão criando jurisprudência e a jurisprudência também é fonte de direito.
Jurisprudência. Em razão de ser fonte de direito, como o juiz está julgando um caso que é análogo dentro de uma situação que há controvérsia, ele, de certa forma, pode estar acabando beneficiando seu filho ou beneficiando sua esposa, seu neto, etc. Então, fere também a imparcialidade aqui, mas percebem como já é uma situação mais subjetiva do que as hipóteses de impedimento. Isso é uma situação que precisamos fazer uma elucidação um pouco maior, tentar entender se realmente existe ou não ali uma situação que está ferindo a imparcialidade. Né? Nas situações de impedimento, nós vemos lá, olha, claramente isso fere a imparcialidade. Aqui já temos dúvida, porque aqui precisamos averiguar se ele realmente é um amigo íntimo, e questão de amigo íntimo já é algo subjetivo, né? Às vezes a pessoa é amiga, mas não é íntima, isso não pode não ferir a imparcialidade. Assim como inimigo capital também, quem que de fato é o inimigo da pessoa. Então, são situações um pouco mais subjetivas e alheias ao processo em si, o processo em discussão. Se ele, seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Então, se o juiz, a sua esposa, o seu marido, ou parente consanguíneo sustentar a demanda, então o juiz ele possui um processo, ele sustenta um processo ou ele está respondendo a um processo que vai ser julgado por uma das partes. Então é um processo pelo acusado. Pelo acusado. Acusado. Calma aí que ficou feio isso aqui. Acusado. Então, como ele está sendo em razão desse acusado, o juiz acaba que ele fica praticamente vinculado a entregar esse processo para esse acusado, já que ele está nas mãos também do acusado, acaba que ele está vinculado ao processo também. Inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes, então, como ele concedeu conselhos a essas partes, demonstra que ele está vinculado também àquela parte, ele possui alguma inclinação a entregar o processo para uma dessas partes. Se for credor, se for devedor, se for tutor, curador de qualquer das partes. Aqui também, então, situação de que, como ele é credor, pode ser que ele queira beneficiar o seu devedor, ou então, se ele for devedor, pode ser que ele queira beneficiar o seu credor, e sendo tutor, pode ser que ele queira beneficiar também a pessoa que está ali sob sua tutela, tá bom? Inciso 6º, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, lembrando aqui que na lei orgânica da magistratura impede que o magistrado seja administrador de sociedade, tá? Esse daqui é uma situação em que o Código de Processo Penal é mais antigo, então acaba que ocorre essa divergência. No entanto, é uma situação que não vai acontecer. Para finalizarmos, então, aqui o estudo de impedimento e suspeição de juiz, o artigo 255 diz: o impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento. Então, se o casamento terminou, a situação que causava impedimento também termina, salvo sobrevindo descendentes. Então, pessoas que têm filhos em comum. Então, ressalvada essa hipótese de filhos que sobrevêm, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, então, mesmo que tenha acabado o casamento sem filhos,
não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Então, são situações em que continuará havendo esse vínculo para fins jurídicos. Então, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o sogro, porque o sogro ele vai continuar tendo vínculo, o sogro vai continuar sendo o sogro, mesmo com a separação. Aqui temos a pessoa que é casada, então aqui o homem, aqui a mulher, rompeu esse vínculo, aqui continua havendo um vínculo, então o juiz aqui, esse é o juiz, ele não pode julgar a causa desse homem em razão de ter sido sogro dele, mesmo que não tenha havido filhos aí nesse relacionamento. Ou então o pai, o padrasto, até porque o padrasto é considerado pai pela nossa legislação, é a mesma disposição, o mesmo tratamento jurídico como um todo. O cunhado, então aqui o irmão da mulher aqui, o irmão, se ele for juiz, ele também não pode julgar esse homem. O genro também não pode julgar, assim como o enteado também não pode julgar. Então, aqui também não cabe. E para finalizarmos, o artigo 256 diz que a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Essa daqui é aquela situação em que a pessoa acaba brigando com o juiz durante o processo, ela ofende o juiz e ela cria uma possível inimizade ali para poder alegar uma suspeição, porque senão a suspeição acabaria se tornando um sucedâneo recursal, uma forma da pessoa poder se defender, ela acaba criando aquela situação para benefício próprio dela, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita esse momento aí para se inscrever. Comente também caso tenha tido alguma dúvida, comente caso tenha alguma sugestão, alguma questão para nos trazer de diferente, tá bom? E esteja comentando também junto aos seus amigos, compartilhando com eles, para o nosso canal poder estar sempre crescendo. É importante que a gente tenha sempre gente aqui acompanhando e gente aprendendo junto, tá bom? Até as próximas aulas, obrigado!